Fala pessoal, aqui quem fala é o Marco Antônio. Aqui quem fala é a Bárbara. E aqui é o Matheus. Não é raro hoje em dia você dar de cara com teorias aparentemente científicas, seja na internet ou em vários outros lugares, mas que na verdade não passam de pura enganação para roubar o seu tempo, saúde e dinheiro. Aposto que você já ficou sabendo de alguém que comprou colchões magnéticos, pulseiras de equilíbrio energético, pílulas de emagrecimento mágicas e por aí vai. Hoje vamos falar de uma teoria específica, o miticismo quântico, propagado por um cara chamado Amit Goswami, que aparentemente chegou na meia-idade e resolveu rasgar todos os seus diplomas e passar a enganar pessoas desavisadas. Mas, antes disso, você precisa entender como as pessoas passaram a acreditar cada vez mais nessas coisas pseudocientíficas. A verdade é que no século XXI surgem movimentos culturais como contracultura, hips, nova era e entre vários outros. Todos esses com o objetivo de alguma forma de conectar o ser humano perdido, depressivo, desiludido com o dia a dia com o transcendente. Porém, sem aqueles velhos dogmas religiosos rígidos, mas sim de uma forma sincretizada com outras religiões, principalmente orientais, mesclando conceitos subjetivos como chakra, chi, energia vibracional, pontos de energia, áurea e por aí vai. Sabemos também que é nessa época que o avanço científico toma conta com a popularização da internet, pesquisas e novas descobertas, como mostra o historiador da ciência e articulista da Scientific American, Michael Shermer, em seu livro Por que as pessoas acreditam em coisas estranhas? Pseudociência, superstição e outras confusões do nosso tempo. Temos aí a combinação perfeita: pessoas desesperadas, crença que se encaixam ao gosto do cliente, valorização da ciência e pessoas espertas, prontas para enganar todos esses outros Pois é, coitados. gente. E é aí que figuras como Amit Goswami surgem. Goswami, chamado por muitos de vovô Amit, ou ainda o senhorzinho mais fofo, é um homem de 86 anos nascido na Índia, filho de um antigo guru hinduísta. Ele se tornou PhD em Física Nuclear Teórica pela Universidade de Calcutá, na Índia, e chegou a dar aulas de física teórica na Universidade de Oregon, nos Estados Unidos. Mas não se engane por esse currículo de cientista, porque o que ele prega hoje em dia beira o absurdo. Esses absurdos começaram quando ele passou a tentar mesclar ciência com espiritualidade, muito influenciado pela ótica hinduísta e de outras vertentes religiosas orientais. Fazendo muito uso de argumentos de autoridade garantido pelos seus diplomas, ele convence o público afirmando que a consciência pode alterar a realidade física da matéria segundo princípios da mecânica quântica. Mas a gente sabe que uma mentira continua sendo uma mentira, mesmo que dita por alguém que tem um diploma ou um doutorado na área. Gozami começou a se popularizar e se tornar famoso através de seus livros publicados, dentre eles seu best-seller O Universo Autoconsciente, Consciência Quântica, Física da Alma e também outros como Espiritualidade Quântica e a Psicologia Quântica e a Ciência da Felicidade. Ele também participou de diversos documentários e até mesmo foi convidado em 2001 e 2007 para participar do programa Roda Viva da TV Cultura, aqui no Brasil. Hoje em dia, ele segue com seus produtos, vendendo seus cursos e palestras sobre cura, consciência e criatividade quântica por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E não se engane, pseudociência é algo bem lucrativo. Para participar de um de seus eventos, você pode chegar facilmente a desembolsar R$ 1.000. E por incrível que pareça, muitas pessoas pagam para serem enganadas. Então, pessoal, nessas palestras a principal desinformação que é passada é sobre uma tal de cura quântica, ou saúde quântica integral, sendo que muitas dessas ideias estão no seu livro O Médico Quântico, Orientações de um Físico para a Saúde e a Cura. Nele, Goswami afirma que a consciência é uma parte da mente humana com propriedades da mecânica quântica, e que por conta disso, o ser humano pode manipulá-la de tal forma a alcançar a autocura somente pela mudança de pensamentos, o que ele chama de cura usando a criatividade quântica. E o profissional capaz de te orientar nesse processo é o que ele chama de médico quântico. O que é um médico quântico?
Um médico quântico é um profissional médico que conhece as falácias da visão de mundo baseada na física newtoniana clássica. Médicos antiquados, devotos da física clássica, praticam a medicina mecânica projetada para máquinas. O médico quântico, por sua vez, pratica a medicina consciente feita para pessoas e não para máquinas. Bem, se pagar mais de R$ 1.000 para ouvir esse tipo de coisa ainda é algo que vale a pena para você, espero que eu consiga te convencer do contrário daqui para frente. Primeiro, você precisa entender que a mecânica quântica é uma linha de estudo da física que estuda e descreve sistemas físicos em uma escala próxima ou até mesmo abaixo da escala atômica, ou seja, em uma ordem de grandeza de 10 elevado a menos 10 metros. Basicamente, estamos falando do estudo das partículas subatômicas, como elétrons, prótons e nêutrons. Acontece que nessa escala, o comportamento dessas partículas fogem dos padrões clássicos que vemos no dia a dia, e grandezas como velocidade, posição e energia passam a ser descritas de forma probabilística, ou seja, fica tudo muito bizarro e complicado. Não à toa, o grande físico Richard Feynman escreveu o seguinte: Posso dizer seguramente que ninguém entende a física quântica. E é aí que mora o perigo, pois se poucas pessoas entendem o que é, então a chance de ter alguém falando besteira por aí é muito grande. Pior ainda quando passam a enganar outras pessoas leigas. Agora para tudo e se liga no que Goswami afirma nesse trecho. Os eventos de colapso das ondas de possibilidade são resultados da escolha consciente da causação descendente. Para essa parte não existe matemática nem algoritmo. Essa escolha de causação é livre e imprevisível. Bem, o que ele está querendo fazer é um paralelo indevido entre o fenômeno da mecânica quântica de colapso de função de onda, descrita de forma puramente matemática, afirmando que esse é influenciado pela consciência humana, assim, dando base para ele argumentar lá na frente que os pensamentos podem alterar a realidade e até provocar a cura espontânea. Surgem aí dois problemas: o comportamento dual e probabilístico das partículas subatômicas. Ou seja, temos que ter algo que nos dê as duas possibilidades, que a resposta não seja um valor único, mas uma de várias possibilidades, já que se trata de uma análise probabilística. Para conseguir contornar esses problemas, os físicos desenvolveram uma ferramenta matemática que passava a analisar a matéria nessa escala, tanto como onda quanto como partícula, a chamada função de onda, que colapsa toda vez para um dos milhões de resultados probabilísticos possíveis. Já podemos perceber aqui que a ideia de função de onda e colapso de função de onda, que está dentro de uma das interpretações da mecânica quântica, não tem influência nenhuma da consciência do observador ou de quem quer que seja. Mas, mesmo assim, você pode estar se perguntando por que não vemos as bizarrices quânticas no dia a dia e muito menos na nossa consciência. Tá bom, chega de falar, Matheus. Agora deixa que eu explico. Isso se dá pelo que chamamos de decoerência. Na física quântica, as partículas e sistemas podem estar em estados superpostos, o que significa dizer que podem existir em diferentes estados ao mesmo tempo. Isso é conhecido como o famoso gato de Schrödinger, que pode estar vivo e morto simultaneamente. No entanto, quando esses sistemas quânticos eles interagem com o ambiente, como partículas vizinhas ou o ar ao redor, ocorre o que nós chamamos de decoerência. O ambiente causa interferências indesejáveis ao nosso sistema quântico, fazendo com que ele perca sua coerência quântica. Imagine que você está assistindo a um filme em uma sala silenciosa. Você pode seguir a história claramente e entender cada cena. Agora, se a sala estiver barulhenta, com pessoas conversando e telefones tocando, torna-se difícil acompanhar o filme. O ruído e as distrações causam interferências que atrapalham a compreensão do filme. Da mesma forma, na decoerência, o ambiente ele age como um ruído que interfere nas propriedades quânticas de um sistema. À medida que a interação com o ambiente aumenta, as diferenças sutis entre os estados quânticos se perdem e o sistema se comporta de uma maneira mais clássica. Vamos ao seguinte exemplo. Para compreendermos o movimento de uma bicicleta, não é necessário usar a mecânica quântica. Isto porque o comportamento quântico desaparece rapidamente com as muitas interações que cada partícula que compõe a bicicleta apresenta. Assim, a velha e boa física clássica de Newton é suficientemente satisfatória para explicar casos macroscópicos como esse. Mas aparentemente a decoerência não existe no mundo de Amit. Para ele, funcionamos como elétrons, colapsando nossa realidade com o poder da mente em milhões de possibilidades. Segundo ele, o mundo
mundo material que nos rodeia nada mais é do que movimentos possíveis da consciência. Eu escolho, momento a momento, minha experiência. Heisenberg disse que átomos não são coisas, apenas tendências. Porém, curiosamente, quando Michael Shermer, historiador e articulista da Scientific American, desafiou Amit a saltar de um prédio de 20 andares e, com a força da sua consciência, colapsar a função de onda das partículas do seu corpo, de forma que ele passasse intacto e através do chão, Amit não respondeu, e ao que parece, nem tentou provar que estava certo. E ainda tem mais. Para o autor, quando um objeto quântico não está sendo observado, este se comporta como uma onda de possibilidades, ou seja, poderia assumir qualquer forma. Ao ser medido ou observado, colapsaria, se tornando uma partícula bem localizada, e este evento acontece por intermédio da consciência, a qual seria responsável por causar um colapso da função de onda, e que ao colapsar, o objeto se tornaria um ato, uma manifestação. Mas espera aí, vamos parar um pouco para analisar as afirmações de Amit Goswami. Se essas afirmações fossem verdadeiras, o colapso da onda só aconteceria quando existisse a presença de um observador consciente. E de fato, o observador humano, cientista, pode ser responsabilizado por colapsar a função de onda quântica, mas isso se dá diretamente pelo ato de realizar a medição, que provoca uma perturbação no sistema quântico, e não uma ação da consciência do cientista. Ou seja, não possui existência real e, portanto, não há sentido em argumentar sobre o seu colapso devido à consciência humana. Então é isso, pessoal. Me despeço de vocês e espero que tenham gostado do vídeo e tenham aprendido um pouco mais sobre os perigos do misticismo quântico. Então, até mais. Valeu. É nóis.